RCP Notícias. Dez horas em Cabo Verde. Olá, os votos de muito bom dia. Seja bem-vindo a este Jornal das 10, aqui na sua Rádio de Cabo Verde. Edição para hoje, sábado 20 de julho de 2024. O Conselho de Ministros da CPLP reitera a necessidade de promover a adoção de energias renováveis e de cooperação entre os Estados-membros no combate às alterações climáticas. Na declaração final da reunião que decorreu em São Tomé e Príncipe, os ministros referem-se em vários pontos aos efeitos dos desastres naturais e iniciativas em curso ou que incentivam para os mitigar. Os chefes de diplomacia dos 9 países reiteraram solidariedade e apoio às populações afetadas por fenómenos que provocaram perdas humanas e agravam as condições de vida das populações, com especial incidência na província de Nampula, em Moçambique, e no Rio Grande do Sul, no Brasil. Recordaram a necessidade de cooperação entre os países membros da CPLP para combater as alterações climáticas e promover a adoção de energias renováveis e, neste contexto, saudaram a existência de instrumentos de financiamento inovadores, como os fundos climáticos e ambientais, financiados através de pagamento de dívida bilateral, já formalizados entre Portugal e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O Conselho de Ministros defendeu uma revisão do Plano Estratégico de Cooperação em Energia da CPLP e a necessidade de realizar uma reunião de ministros desta área, referindo que o último encontro ocorreu em novembro de 2017. Recomendou ainda a realização da 10ª reunião dos ministros do Ambiente até o final deste ano e saudaram o grau de execução do Plano de Ação 2023-2025, que pretende contribuir para o alargamento da projeção internacional da CPLP, com a participação crescente dos Estados-membros em encontros internacionais. A reunião terminou ontem. E termina na tarde de hoje o Fórum Regional da Juventude, que decorre no Mindelo, com um programa com vários painéis temáticos ligados à promoção do emprego, empregabilidade e empreendedorismo. Decorre o Fórum Regional de Juventude 2024, que tem como meta contribuir para o estabelecimento de políticas públicas, incentivos ao empreendedorismo, através de debate de tendências globais e o mercado de trabalho. O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, instou os jovens a serem muito mais do que um empreendedor, de serem capazes de entenderem e ajustarem conceitos de desenvolvimento para uma real economia transformadora. Um país que produz riqueza nunca também tem valores que pode pôr como garantia para financiamento que você tem na banca. Um país que cresce nunca tem verbas para políticas sociais, moda pensão social, gratuidade de ensino, tarifa social de energia, que tudo que ela melhora em vida na casa e vida em sua família. Se o país que tem um crescimento econômico robusto, nada de riqueza que até existe depois para aplicar em outros setores, incluindo incentivos ao empreendedorismo jovem. Mas eu sei que eu não só para Cabo Verde, mas eu sei que eu é para o mundo. Aquilo que é dado como importância, ou que é tido como o verdadeiro crescimento no mundo, é algo que nós, como novos e jovens empreendedores, nós também alimentam, nós corrige, muda e melhora o sistema que existe a nível global. Mudanças que passam pela participação ativa e responsável dos jovens na construção das políticas do seu país, desde logo um engajamento na construção de uma cultura participativa que começa no processo eleitoral, realçou na sua intervenção o representante do Escritório Conjunto das Nações Unidas em Cabo Verde, David Mathen. Aos jovens cabe a responsabilidade e o dever de se interessarem pelo processo eleitoral, que deve consistir não apenas no ato de votar, mas também de conhecer os candidatos e as suas propostas para uma escolha consciente e livre.
Mas exercer a cidadania não consiste apenas em votar. Os jovens devem também participar em outros espaços para apresentarem suas ideias e propostas. Exemplos destes espaços podem ser em conselhos de turma, associações acadêmicas, associações comunitárias, grupos juvenis, fóruns, entre outros. Esses são certamente espaços onde a juventude pode começar a exercitar a sua cidadania e a participação e, assim, dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Além de debates em plenárias dos vários temas agendados, os mais de 120 jovens convidados e provenientes das ilhas de Barlavento participam de oficinas práticas de emprego, empregabilidade e empreendedorismo. O Fórum da Juventude decorre na Academia J. Monte e termina na tarde deste sábado. O Ministério da Coesão Territorial e o Instituto Nacional de Estatística e também a Unidade de Gestão de Projetos Especiais assinaram na praia ontem um protocolo de cooperação para formular a Agenda Estatística para a Coesão Territorial. Para o presidente do Instituto Nacional de Estatística, a coesão territorial é um objetivo fundamental do desenvolvimento de Cabo Verde. Os fatores de competitividade e crescimento, o desenvolvimento de infraestruturas e políticas de promoção da qualidade de vida são essenciais ao reforço da coesão territorial. A mobilização da inovação e do conhecimento, o desenvolvimento tecnológico e o reforço do empreendedorismo são determinantes na afirmação e aproximação dos territórios. A coesão territorial exige um ajustamento da política administrativa com reflexos diretos na tomada de decisões. Entendendo o território como um todo, cada parte deve tirar partido dos seus atributos funcionais no sentido da utilidade e complementaridade, visando a sua sustentabilidade. Com a assinatura deste protocolo tripartido entre o INET Cabo Verde, o Ministério da Coesão Territorial e a UGP, vamos desenvolver instrumentos com o objetivo de identificarmos os pontos fortes e fracos que caracterizam a nossa realidade e assim criar as condições para que possam ser dadas respostas aos diversos desafios que o país enfrenta, no sentido de se alcançar um nível de desenvolvimento mais equilibrado entre os territórios que o compõem. O protocolo iniciativa do Ministério da Coesão Territorial é determinante para a operacionalização da Agenda Estatística da Coesão Territorial e não pode ser dissociada dos outros instrumentos, como defende o Diretor-Geral da Política da Coesão Territorial, Gerson Souza. O mapeamento da diáspora, o sistema integrado de gestão dos municípios, que permite em tempo real os municípios inserir os dados que depois o Ministério da Coesão Territorial, a própria INET e o Governo Regional podem aceder a esses dados em tempo real. Portanto, tudo isto numa lógica deste protocolo também que acabou de ser assinado. A diáspora não é um território fisicamente, geograficamente nacional, mas podemos considerar também como sendo um território populacional da nossa população, portanto também deve ser integrado no sistema, nas políticas definidas pelo Governo para o território cabo-verdiano e da diáspora. Portanto, todas as três atividades que eu acabei de mencionar são atividades que vão, no fundo, revolucionar a coesão territorial e a toda a estatística territorial e da população aqui no país. A Agenda Estatística para a Coesão Territorial é mais um instrumento necessário para responder aos desafios diversos impostos a Cabo Verde. O ex-presidente norte-americano Donald Trump informa que falou ao telefone com o líder ucraniano Zelensky ontem e que lhe prometeu acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia se regressar à Casa Branca. Trump afirma que seria capaz de colocar um termo ao conflito na Ucrânia muito rapidamente se regressar ao poder após as presidenciais de novembro, mas sem explicar como o iria fazer. Os seus frequentes elogios ao presidente russo Vladimir Putin têm como as suas críticas a outros países membros da NATO
causam preocupações entre os aliados ocidentais da Ucrânia, dizem os analistas. Os Estados Unidos, sob a presidência de Joe Biden, são o maior doador de ajuda militar a Kiev e uma vitória de Donald Trump poderia colocar em risco qualquer ajuda e enfraquecer a posição ucraniana no campo da batalha, continuam a pensar os comentadores políticos. Zelensky, presidente da Ucrânia, confirmou o telefonema de Donald Trump, durante o qual felicitou o multimilionário pela sua investidura oficial como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Zelensky condenou ainda a tentativa, segundo ele, chocante, de assassinato que teve Donald Trump como alvo no passado sábado na Pensilvânia. A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península de Crimeia, foi anexada em 2014 e motivo também de discórdia entre os dois países. A continuação de um excelente dia com a sua rádio de Cabo Verde, neste momento 10 da manhã, 11 minutos, fique bem, e às 13 horas vamos ter o Jornal da Tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.